dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meus irmãos, hoje nós retornaremos à série de exposições no livro de Juízes. No último dia do Senhor eu dei uma pausa, quando nós trabalhamos no Salmo 22, e agora vamos retornar em Juízes, capítulo 8, dos versículos 22 ao 35, com o título Deus não divide sua glória. Vamos ao texto? Juízes 8, 22 ao 35. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás. Então notem que aqui Jerubaal e Gideão são a mesma pessoa. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiasritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós lhe rendemos graças, louvor e adoração
por tamanha graça, bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Pai Santo, que neste momento o Senhor me usa como instrumento de bênção para a vida dos meus irmãos e que todos nós possamos aprendermos da Tua palavra e assim sermos edificados para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Agora que o texto foi lido, nós faremos aqui a exposição do sermão cujo título Deus não divide sua glória. Antes, quero fazer algumas recapitulações aqui da história de Gideão. Também algumas coisas que já foram ditas em sermões anteriores no próprio livro de Juízes. Então, o que nós devemos considerar? Primeiro, a perspectiva teológica bíblica que estamos trabalhando aqui em nossa igreja local, que é uma teologia aliancista, ok? Credo batista. Então, entendendo que Deus opera por meio das suas alianças, a aliança em que estamos inseridas aqui é o pacto mosaico, certo? Por isso, tudo que ocorre no livro de Juízes deve ser observado à luz do pacto mosaico. No infeliz refrão do livro de Juízes, nós lemos: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Isso se repete inúmeras vezes, como nós temos observado. E foi por isso que o Senhor entregou-os nas mãos dos midianitas por 7 anos. A história de Gideão começa ali no capítulo 6, e de lá para cá nós viemos aqui destrinchando toda a sua narrativa. E apesar da desobediência de Israel, Deus enviou um anjo a Gideão para recrutá-lo para uma grande obra de livramento. E o texto até nos diz, né? Tornou-lhe o Senhor: eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, o revestiu para que ele pudesse lutar contra os midianitas. E 32 mil homens se reuniram para lutar contra os midianitas. E a essa altura o zelo de Deus por sua glória torna-se evidente, porque Deus começa então a reduzir o exército de Gideão, uma vez que eles poderiam atribuir glória para si mesmo diante da batalha contra os midianitas. E queridos, diante disso, nós podemos observar que a essência do pecado consiste em minimizar Deus e exaltar o ego. Essa é a essência do pecado. Quando você reduz a divindade de Deus e exalta, inflama o seu ego. Em outras palavras, a essência do pecado é orgulho. O que torna a autoexaltação humana tão má é a dupla tragédia de que Deus é depreciado e os seres humanos são exaltados. Por isso, Jesus, quando ele vai dizer lá em Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4, a exaltação do ser humano é a sua própria destruição. Certo? Quando nós observamos que a exaltação humana ela é má em decorrência da depreciação divina, o ser humano ele se exalta e ao mesmo tempo ele é destruído pelo seu próprio pecado.
Jesus ele deixa muito claro isso, que a forma como nós devemos se achegar a Ele é de maneira humilde, nos humilhando, como crianças, como está descrito lá em Mateus 18, versículos 3 e 4. Então Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 10 mil homens, de modo que eles não pudessem se gloriar diante dele na derrota dos midianitas, e dissessem: a minha própria mão me livrou. Por isso Deus ordenou a Gideão que levasse os 10 mil homens até as águas e os fizesse beber. Em seguida Deus lhes falou: como estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Isso aconteceu porque os midianitas eram um exército pequeno? Pelo contrário, né? O número deles era incalculável. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. E o texto diz que os seus camelos eram tão inumeráveis quanto os grãos de areia da praia ou até mesmo do mar, né? Tamanha vastidão que era o exército midianita. E com esses 300 homens, Deus venceu os midianitas. Note sempre a ênfase de Deus venceu os midianitas. Deus venceu os midianitas. Ele já havia assegurado isso para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Em essência, o que Deus estava dizendo é o seguinte: eu me oponho à arrogância de Israel, que exulta em sua grandeza e não na minha. Meu nome, meu poder e minha glória serão exaltados em meu povo. Eu não salvo vocês para que se esqueçam de mim. Eu os salvo para que me louvem. Se não veem isso em minha misericórdia e meu poder, voltam repetidamente aos seus pecados. Então vejam pelo menos desta vez na vitória de Gideão. Vocês não conseguem enxergar na minha misericórdia, na minha bondade. Ao menos olhem para quem era Gideão. Olha o que eu fiz com 300 homens diante de um exército enorme em relação a Israel. Na verdade, Deus estava dizendo: os inimigos de vocês eram inumeráveis como gafanhotos, mas eu livrei vocês com 300 homens. Israel, você entende o que eu fiz? Você tem consciência do que eu fiz por vocês? Fiz isso para silenciar a vanglória de vocês. Israel poderia gloriar-se contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Meu objetivo era humilhá-los, para que vissem que eu sou a esperança, o escudo, a espada, a porção de vocês. Se vocês se achegarem a mim e me amarem pelo que eu sou, serão um povo feliz, um povo salvo pelo Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Vocês obterão alegria, eu obterei a glória. Esse era o objetivo supremo de Deus no período dos juízes. Direcionar Israel para além da sua anarquia e do seu orgulho, levando a esperança de adoração humilde e feliz sob a mão onipotente e redentora de Deus. Esse é o objetivo de Deus. E agora, nós vamos observar o fim da história de Gideão, que começa bem, mas termina mal. Criançada, pergunta que eu queria fazer a todas as crianças: quais de vocês gostam de desenhar? Eu imagino que todas. Não é verdade? Todos nós gostamos de desenhar, por isso que até nós entregamos aí os papelzinhos para vocês, lápis, caneta, ou para desenhar ou para riscar, não é verdade? Então, imagine o seguinte: imaginem que o pastor Leonardo pediu que vocês
montasse um grande desenho para presentear o pastor André. Vocês vão fazer um desenho para o pastor André. Então, a Estherzinha desenhou o sol, o Martim desenhou as árvores, aí depois o Mark desenhou as pessoas, e assim sucessivamente. As crianças foram desenhando, cada um, uma parte desse grande desenho. E aí, depois que vocês terminaram de fazer esse desenho, algum de vocês pega o desenho e escreve bem grandão o seu nome lá. Ok? E aí essa criança, ela grita da seguinte forma: olha o que eu fiz! Foi eu que fiz, hein? Ó. Aí, ó. Olha que legal. Aí, a Estherzinha começa a olhar. Rapaz, esse pequeno filho de Adão tá mentindo, hein? Aí o Martim já olha assim também e fala: rapaz, eu também não tô vendo meu nome ali não, hein? Que coisa estranha é essa? Então, as crianças começam: não, mas nós também ajudamos. Todos nós aqui participamos deste desenho. Aí o pastor Leonardo, com toda a mansidão, com aquela vozona grossa que ele tem, ele começa a ensinar a todos vocês da seguinte forma: quando alguém pega a glória sozinho por algo que todos fizeram, isso é injusto. Isso é mal. Isso é ruim. E quando alguém tenta pegar a glória que pertence a Deus, isso é ainda pior. Deus não divide sua glória com ninguém. Essa é exatamente a tragédia do final da história de Gideão. Ele disse com a boca que Deus era o rei, mas começou a viver como se a honra também fosse dele. E a palavrinha-chave, papais, para pesquisar e estudar com os pequenos é glória. Mas não é amiguinha glória, não, é a glória de Deus. A ideia aqui é que nós incentivamos os nossos filhos a perguntarem em casa: isso é para a glória de Deus ou para a nossa? Então, na hora que a mamãe e o papai estiver fazendo um lanchinho ali para a criança, mostrar que até nesses pequenos detalhes Deus é glorificado. Por exemplo, eu espero que a amada irmã Tamires faça aquele pavê de bis maravilhoso para a glória de Deus, para que eu possa degustar para a glória de Deus. Receba, irmã, em nome de Jesus. É uma posse. Ó, eu já falei isso para ela hoje de manhã, que eu tô com vontade de se pavê. Quem sabe Deus toca no coração dela, né? Pela fé, né? Deus, nossa afirmação teológica: Deus, sendo o único Senhor e Rei do seu povo, não compartilha sua glória com ninguém. ênfase: quando o homem tenta apropriá-la, inevitavelmente produz idolatria, corrupção e queda. Deus, sendo o único Senhor e Rei do seu povo, não compartilha sua glória com ninguém. Quando o homem tenta apropriá-la, inevitavelmente produz idolatria, corrupção e queda. Só nessa primeira frase, Deus sendo único Senhor e Rei do seu povo, nós já destacamos aqui todos os cânticos que cantamos até agora, não é verdade? Tudo em conexão para a glória do nosso Deus. E o nosso sermão está dividido em 4 partes. Vamos lá. Deus não divide sua glória com líderes, por mais usados que sejam.
Esse é o primeiro ponto. Nós vamos trabalhar os versículos 22 e 23. No segundo ponto, irmãos, Deus não divide sua glória com a religiosidade que parece piedosa, dos versículos 24 a 27. Terceiro ponto, Deus não divide sua glória. E quando o povo... Perdão, eu estava citando aqui o 4. Esse aqui é o terceiro ponto. Deus não divide sua glória com uma vida que contradiz a confissão. Versículos 28 a 32. E agora sim, o ponto 4. Deus não divide sua glória. E quando o povo esquece disso, o ciclo recomeça. Versículos 33 ao 35. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto. Deus não divide sua glória com líderes, por mais usados que sejam. Vamos ao versículo 22 e 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. O povo oferece a Gideão aquilo que pertencia somente ao Senhor. Domina sobre nós, tu, teu filho e o filho do teu filho. Aqui existe uma tentação de transformar instrumentos em salvadores. Israel confundiu o libertador humano com o Deus que libertou. Note essa expressão, então os homens de Israel. Parece que havia uma proposta de uma assembleia pan-israelita, ou seja, governa sobre toda a nação. Aqui me parece que são homens de todas as tribos, que representava a cada uma das tribos, em uma união para que Gideão pudesse reinar sobre todo Israel. E a proposta que eles fazem a Gideão é uma proposta um tanto sintomática. Por quê? Isso decorre após a resolução do problema que Israel tinha com os midianitas. Então eles estavam sofrendo e Deus levanta Gideão, e Gideão, num feito histórico, com 300 homens, livra Israel das mãos dos inimigos. E agora, em gratidão, esse povo: reina sobre nós, Gideão. Você é o cara, meu. Com 300 homens aí você libertou Israel. Imagina se tivesse com 30 mil homens. Não, você é o nosso rei. À primeira vista, parece louvável que as tribos finalmente tenham se unido, que elas estavam todas dispersas. Mas, como a sequência irá nos demonstrar, foi com um propósito errado. Eles interpretam de maneira equivocada a natureza e o agente de sua própria libertação. A natureza não é humana e o agente também não é homem. A natureza é divina e o agente que transformou Gideão é o próprio Deus. Ele capacitou Gideão para que Gideão libertasse o povo. Gideão aqui seria a causa secundária daquele grande propósito maior de Deus, né? Assim como Gideão, os israelitas também se esqueceram de quem concedeu a vitória sobre Midian. Gideão, você derrotou Midian. Você tem que ser o nosso rei. É assim que eles estão raciocinando. Tu é o cara, Gideão. Ao fazerem isso, eles estão negando
a metodologia de Deus em Juízes. O que ocorre aqui em Juízes? O povo se rebela contra Deus, eles passam a adorar ídolos, eles são escravizados, e Deus suscita um líder no meio do povo, para que este líder venha julgar Israel e proteger o seu povo. Estão dizendo, olha, isso aqui tem que parar agora. Nós não queremos mais que nenhum líder seja levantado. Agora é você e a sua família que deve assumir a liderança permanente. Porque quando eles expressam, domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, o que eles estão pensando aqui é numa dinastia. Olha, é você, o seu filho, seus netos, seus bisnetos. Agora é a família de Gideão que deve reinar sobre nós. Então, pelo menos em palavras, Gideão traz uma resposta correta. Ele declara: o Senhor dominará sobre vós. Para nós, aqui nós, presentes, temos uma compreensão de que essa é a resposta correta. É Deus quem deve dominar sobre Israel. Ele é o rei. Porque ele é o verdadeiro rei da aliança. Israel não precisava de um monarca humano, mas de fidelidade ao Deus vivo. A consequência de tudo que eles haviam passado não era por ausência de líderes, mas por uma ausência de obediência a Deus. Isso pressupõe que toda desobediência culmina com o pecado. Fatalmente, todos aqueles que desobedecem a Deus irão cometer pecado. Então, a resposta de Gideão nos versículos 23 a 27 se divide em duas partes. Primeiro, uma resposta verbal à proposta, aqui no versículo 23. E segundo, uma resposta não verbal, dos versículos 24 a 27. Então, quantas pessoas? Os irmãos vão lembrar que na última exposição, do versículo 1 ao 21, eu havia dito que alguns comentaristas bíblicos interpretam o ato de diplomacia e humildade de Gideão como mais diplomático do que humildade. Os irmãos vão lembrar? Lembram quando Efraim começa a questionar por que eles não participaram da grande batalha, e Gideão, ele tem um ato de diplomacia mostrando os grandes feitos que Deus havia feito por meio deles. E aí, então, alguns comentaristas interpretam que ali não foi uma humildade autêntica. Parece mais por ele ser da tribo de Manassés que ele está ali levando em consideração que é uma tribo irmã de sangue, porque Efraim era irmão de Manassés, filhos de José. Ou talvez porque Efraim era maior do que a tribo de Gideão, né? E aí, as pessoas fazem um link com como ele reagiu com Sucote e Penuel. Porque eles não queriam ajudar Gideão e os 300, lembram disso? Que Gideão vai lá pedir socorro e eles falam, não, vai que vocês perdem a batalha aí, e aí os midianitas chegam aí depois matam nós também. Não, se vira aí, meu irmão. E aí Gideão interpreta aquilo, ou pelo menos algumas pessoas entendem que ele interpreta da seguinte forma: vocês não estão desprezando a mim, vocês estão desprezando a Deus, porque nós somos o exército de Deus. Mas depois de vencer os midianitas, Gideão volta e castiga Sucote e Penuel, que é o seu próprio povo, ali era tudo israelita. E ele age com tamanha
falta de misericórdia com aquele povo. O que nós precisamos levar em consideração? As pessoas que defendem que Gideão agiu com diplomacia e humildade com Efraim, estão se baseando por essa expressão aqui do versículo 23. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. Ó, tá vendo? Ele é humilde, ele não quer reinar sobre Israel. Se ele não fosse humilde, ele ia aceitar ali o ofício de rei, não é verdade? É assim que as pessoas fazem essa análise. E os irmãos vão perceber, inclusive um irmão até me procurou, dizendo que ele interpretava dessa forma. E eu fiz bem de não tomar partido, de não dizer se eu acredito que é uma humildade ou uma falsa humildade. Mas a partir de agora, eu creio que ficará claro para todos nós o que de fato ocorreu ali com Gideão. Então, Gideão, partindo da resposta verbal, ele consegue discernir o motivo por trás do pedido dos israelitas. Que eles querem ser governados por homens e não por Deus. Os israelitas não precisam de um rei a quem obedecer. Na verdade, eles precisam obedecer ao rei que eles já têm. Não é verdade? No entanto, a questão não é tão simples. Eu quero enfatizar uma coisa aqui. Sem dúvidas, Gideão parece ter se submetido a Yahvé. Ok? Isso tem que ficar claro. Mas é um tanto curioso que ele não tenha corrigido o erro de interpretação do povo no que diz respeito à vitória sobre os midianitas. Porque a resposta dele fica um pouco vaga. Ele diz o seguinte: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Aí se tivesse algum André ali no meio, sabe? Tivesse algum André, algum pastor André ali, certamente eu sei porque eu sou o pastor André, então eu ia fazer essa pergunta. Rapaz, mas você não é um ungido de Deus? Você não foi separado para essa grande batalha? Deus já não está te usando? Por que você não pode reinar sobre nós? Já que você é um agente de... Você é um voluntário de Deus. Aí Deus capacitou você para essa empreitada aí, não é verdade? E a resposta de Gideão deveria ser o seguinte, na verdade: olha, o que vocês estão pedindo é loucura. Vocês não sabem, vocês não conhecem a peça. Vocês não sabem quem eu era. Eu nem queria ser o juiz de Israel. Eu era um covarde, um medroso. E mais, inúmeras vezes eu questionei a Deus para saber se era eu mesmo. Eu estava indo quase no culto de revelação para saber se era eu mesmo que tinha que ir. Mas Deus me capacitou. Portanto, nós já temos um rei que é Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Essa era a resposta adequada de Gideão. Mas, conforme registrado, a sua resposta contrasta fortemente com sua autodepreciação anterior diante do desafio da tribo de Efraim. Em vez de ele dar crédito da vitória a Deus, ele meramente aludiu a um ideal vago e trivial do governo divino sobre Israel. Ainda que verbalmente pareça reconhecer a soberania de Deus, a resposta desmente suas ações anteriores. Desde que Gideão iniciou sua perseguição a Zeba e Zalmuna, no versículo 4, seu comportamento seguiu
um padrão típico dos reis orientais. E agora segue aqui alguns pontos que eu listei. Primeiro, ele tratou seus súditos, compatriotas, de maneira impiedosa. Segundo, suas ações foram movidas por objetivos pessoais, não por ideais teológicos ou nacionais. Os irmãos vão lembrar que quando ele chega diante lá dos reis midianitas, você lembra lá do meu irmão que você fez lá? Pois é. Agora a chinela vai cantar para vocês também. Já que vocês maltrataram meu irmão, eu estou transliterando para o nosso português as palavras de Deus. Ele reagiu à morte de seus irmãos como se fossem assassinatos de membros da realeza que exigiam vingança de sangue. E agora nós vamos perceber que ele fez exigências ridículas ao seu povo. Ele reivindicou para si os símbolos da realeza tirados do inimigo. Então, como já sugerido, ao vir essa série de acontecimentos, parece que a proposta israelita de realeza Gideão simplesmente procura formalizar de jure o que já ocorre de fato. Por isso ele começa bem, mas terminar bem é o verdadeiro teste da humildade. A glória que recusamos com os lábios ainda pode ser roubada pelo coração. Isso ocorre com muita frequência em nossas vidas. Você pode afirmar que Deus é soberano com sua boca, mas as suas ações demonstram que você não confia na soberania de Deus. Quando você comete algum pecado e você começa a se auto-justificar. Então quando você diz, olha, eu pequei porque eu fiz, porque é assado, porque é assim, porque é assado, porque não sei o quê. Você está procurando uma justificativa que você não vai encontrar. A sua atitude deve ser tão simples como, eu pequei contra Deus porque eu não sou digno. Eu não sou perfeito. E aí nós estamos ávidos por refutar todo e qualquer arminiano que vemos pela frente. Mas o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento familiar, com os nossos filhos, com os nossos pais, está em frangalhos. Porque nós facilmente compreendemos soberania apenas no quesito soteriológico, quando na verdade Deus é soberano sobre todas as coisas. E então começamos a questionar se aquilo que passamos ou aquilo que enfrentamos de fato merecemos. E quando esses tipos de questionamento vêm em nossas mentes, é porque nós ainda não entendemos quem somos, porque não compreendemos quem Deus é. E quando a pergunta começa, será que eu mereço isso? Você já está usurpando a glória de Deus. Não existe nada com o que passamos que Cristo já não venha suportado de maneira intensamente pior do que a nossa. Um casamento destruído é um casamento com a ausência da soberania de Deus. Eu creio que Ele é soberano, mas eu não quero seguir os princípios bíblicos. Uma vida conturbada, uma vida torta, é uma vida que não compactua com a soberania de Deus, em saber que Ele tem a resposta necessária para todas as coisas em nossas vidas. Por isso, Deus não divide sua glória com a religiosidade que parece piedosa. Veja os versículos
24 ao 27. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Vamos observar, a partir de agora ficará mais fácil, porque primeiro nós observamos uma resposta verbal de Gideão. Não quero ser rei de vocês. O Senhor domina sobre vocês. Então parece que ele está demonstrando aqui uma humildade. Mas vamos ver na prática a sua resposta. Logo após recusar o trono, Gideão pede ouro de despojo, que já quebrou toda a humildade dele. O coração humano cria substitutos religiosos. O pedido parece pequeno. Não é uma coroa. Não quero ser rei. Não é um palácio. Não quero ser rei, não, meus irmãos. É apenas uma oferta. Essa ação é duplamente significativa. Porque, por um lado, ao pedir presentes de cada um de seus homens, Gideão exigiu um gesto simbólico de submissão. Porque, ao entregarem de bom grado uma parte do seu saque, eles confirmaram sua posição de vassalos de Gideão. Por outro lado, a quantidade de ouro que Gideão recebeu é efetivamente um tesouro digno de um rei. Gideão guardou para si os símbolos do rei que caracterizava a realeza. Os amuletos da lua crescente colocados nos camelos, os pingentes, as vestes roxas usadas anteriormente pelos reis midianitas e os colares que estavam no pescoço dos camelos. Mas o texto nos mostra que ele também fez uma estola sacerdotal, algo proibido, não ordenado, e que imitava o culto verdadeiro. Quando nós vamos fazer uma exegese em cima do significado dessa estola sacerdotal e de ela ter sido colocada em Ofra, na cidade onde que era da sua família, existe aqui uma possibilidade de reconstrução do local de culto a Baal. Porque o texto nos mostra que eles passaram a se prostituírem. Notem, uma vez que ele forma para si uma estola sacerdotal e estabelece na sua própria cidade, a cidade de Gideão era algo trivial de adoração. Ao colocar uma estola sacerdotal na cidade dele, ele está dizendo que ali é o ambiente de culto de Israel. Gideão está conduzindo o povo, então, a uma infidelidade ao Deus vivo. E quando nós inventamos meios de adorar, falivelmente criamos ídolos. O versículo é muito duro, queridos. Que ele diz o seguinte: todo Israel se prostituiu ali após ela. O que é uma prostituição? Trocar o seu corpo em troca de algo. O que isso significa? Que o povo
começou a trocar as suas próprias vidas por falsos deuses. Queridos, assim como o nosso irmão Vitor, em sua oração, no momento que ele estava aqui tratando sobre a confissão de pecados, ele havia mencionado algo como: às vezes você pensa o fato de você não adorar imagens, estátuas, esculturas, você está ok. Mas a idolatria nem sempre começa com rebelião aberta. Muitas vezes começa com a criatividade religiosa. Por isso que nós vemos um monte de igrejas ditas evangélicas que na verdade são idólatras. Porque elas começam a oferecer um culto híbrido, ralo, superficial. Não pela descrição do culto religioso segundo as Escrituras, mas segundo seus próprios interesses. Vou promover uma luta de UFC aqui no púlpito para aqui chamar a atenção do... Vamos vir de moto nesse corredor aqui para mostrar que somos radicais. Está mostrando que você é um tapado. A idolatria começa muitas vezes com tradição humana. Experimente debater com um católico. Ele vai sempre apelar para a tradição. Sempre. E aí quando você pede a referência bíblica, ele não. A Igreja Católica Apostólica Romana que criou a Escritura. E começam também, muitas vezes, com símbolos não autorizados. Aí você vai na igreja, tem leão por toda a parede, arca da aliança, as tábuas de Moisés. É uma igreja do Velho Testamento. É uma sinagoga, não é nem... Não, a igreja é uma sinagoga. Queridos, quando tentamos ajudar Deus a ser adorado, já começamos a roubar a glória que é só dele. O culto não é da forma como eu acho, como o pastor Leonardo acha. O culto é como Deus diz que tem que ser. Ah, mas a Escritura não proíbe fazer isso aqui. O que tem que a Escritura não proíbe? Nós fazemos aquilo que a Escritura determina que tem que ser feito. A igreja reformada, ela interpreta dessa forma. O culto, eu não vou evitar, eu não vou fazer aquilo que, só porque a Escritura não disse que é pecado, então eu posso fazer. Não. A teologia reformada compreende que nós fazemos aquilo que é estabelecido pela Escritura. Isso é um princípio regulador. É Deus quem determina como ele deve ser adorado. Ah, mas eu vi tal fulano que faz um tipo de adoração. Não importa. Mas tudo não é para a glória de Deus? É. Mas no culto é da forma como ele descreve que tem que ser feito. O culto não é lugar de dança, de atrativos. Quando a glória de Cristo deixa de ser atrativo, estamos usurpando a glória de Deus. Por isso Deus não divide sua glória com uma vida que contradiz a confissão. Veja os versículos 28 a 32. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinham muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz a um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas.
Agora vemos Gideão vivendo como rei, sem ter aceitado o título. Porque ele viveu com privilégios reais. O texto descreve que ele teve muitas mulheres, por isso ele até instituiu lá um harém para ele, muitos filhos e uma estrutura digna de monarca. Isso não é apresentado como bênção, mas como um sinal de desordem crescente. É apenas nessa altura que descobrimos que durante a vida de Gideão, a terra teve paz durante 40 anos. Aqui entre nós já sabemos que é uma paz ilegítima. É paz sem adoração e sem obediência. Aqui tem uma breve reflexão para nós. O que você entende por estar em paz? É quando você não briga com o seu marido? É quando seu filho não está fazendo bagunça? É quando você teve um excelente dia de trabalho, quando você produziu bastante? Quando você alcança seus objetivos? Quando você consegue algo que você desejava muito? Aí que você sente paz? Gideão havia alcançado vitória contra os midianitas, o povo o adorava outros deuses, e eles estavam em paz durante 40 anos. Mas não havia paz, porque não havia adoração, não havia obediência. Na verdade, havia um povo desobediente a Deus, em rebelião contra Deus. A sua vida jamais estará em paz se você estiver em desobediência a Deus. Gideão governou como Jerubaal ben Joás, com base em sua própria casa. Ele estabeleceu um harém. O texto diz que ele tinha 70 mulheres. Vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio. Lembra que nós estamos aqui no Pacto Mosaico, né? Deuteronômio capítulo 17. Dos versículos 14 ao 20. Diz o seguinte: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre vós, sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si, olha que interessante, multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Foi tudo que ele pediu. Quero prata, quero ouro de vocês, quero muitas mulheres. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Mas agora ele não iria fazer isso, porque agora ele tem uma estola sacerdotal. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, não os deuses Baal, a fim de guardar todas as palavras da lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos. Tudo que estava acontecendo com ele aqui, ó. Ele estava elevado sobre os seus irmãos. E não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Ou seja, uma descrição de tudo que Gideão estava fazendo o contrário.
Gideão, ele se considerava acima das proscrições deuterocanônicas e casou-se com uma concubina de Siquém, cananeia. Uma concubina era uma esposa, se alguém não souber, ok? Inferior talvez a alguma ou outra esposa, né? Porque um homem que tinha 70 mulheres, tinha algumas que eram as prediletas, quem não era predileta era a concubina. Agora, veja só, com esta mulher ele teve um filho, ele colocou o nome Abimeleque. O nome do filho já revela o coração de Gideão, porque Abimeleque significa meu pai é rei. Esse é o significado de Abimeleque. E Gideão, o texto diz que ele foi sepultado na tumba dinástica, né, da sua família. Eles até utilizam aqui uma expressão de Jerubaal e termina depois com Gideão. Essa aqui é uma linguagem que nós chamamos de patronímico, porque está descrevendo a linhagem de onde veio Gideão. Ou seja, aqui o narrador está descrevendo o que estava ocorrendo exatamente ali. As pessoas estavam interpretando que havia uma dinastia da família de Gideão, porque os filhos dele até tentariam depois governar sobre Israel. Então aquilo que ele recusou publicamente, ele afirmou silenciosamente dentro de sua casa. A falsa humildade não resiste ao cotidiano. Portanto, em nenhum momento Gideão foi humilde. E agora sim eu estou tomando partido de um lado. A glória mal direcionada sempre atinge a próxima geração. Queridos, o que essas igrejas, ou melhor, essas pseudo-igrejas, que buscam atrações para que o culto a Deus seja agradável, ou seja, a glória de Cristo não é suficiente, a palavra não é suficiente, nós precisamos de um atrativo. O que essas igrejas estão produzindo? Cada criança, cada jovem está sendo alimentado por um lixo teológico, que será reproduzido e reproduzido, porque é como nós mencionamos aqui, uma glória mal direcionada sempre atinge a próxima geração. Se nós não ensinarmos os nossos filhos o que é o verdadeiro evangelho, em hipótese alguma, transformaremos este mundo. Se você não compartilha o evangelho com os seus filhos, com as crianças, se vocês não ensinam a verdade para as crianças, isso é uma demonstração clara de egoísmo. O que importa é para mim agora. Lá na frente eles aprendem. Nós somos os agentes enviados por Cristo, atalaias de Cristo, para a proclamação do Evangelho. Em todo o tempo nós devemos anunciar o Evangelho, principalmente às crianças. Até mesmo porque, diferente dos nossos irmãos presbiterianos, não entendemos que eles são filhos da aliança, apesar de sermos aliancistas. Mas também não entendemos que eles são os nossos inimigos. Eles são o nosso futuro e precisamos evangelizá-los para a glória de Cristo. E assim nós entendemos então que Deus não divide sua glória, e quando o povo esquece disso, o ciclo recomeça. Veja os versículos 33 a 35. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins.
e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Então note que, primeiro, apesar de ele terminar de uma forma ruim, o texto ainda finaliza dizendo que ele, depois de todo o bem que ele fez a Israel. Assim que Gideão morre, tornaram os filhos de Israel a prostituir-se. Por que o texto diz tornaram? Parece que enquanto ele estava vivo, o povo não tinha se prostituído, né? Só que aí contradiz os versículos anteriores, porque diz que eles estavam se prostituindo. É que, na verdade, parece que aqui ainda havia algumas pessoas que ainda não tinham se prostituído, e depois da morte de Gideão, aí desanda de vez. A idolatria retorna então mais forte. Eles agora adoram Baal-Berite, que significa o Senhor da Aliança. Isso aqui é uma paródia do inferno demoníaca do verdadeiro Deus da Aliança. A memória da graça desaparece. E o texto repete: esqueceram o Senhor, esqueceram o livramento, esqueceram a casa de Gideão. Lembra que Deus havia dito? Se vocês não conseguem observar a minha bondade, a minha misericórdia, pelo menos vejam o que eu fiz por meio de Gideão. E o povo esqueceu. Quando a glória de Deus não é central, a fé dura apenas uma geração. Isso significa que se nós não pregarmos o Evangelho para a próxima geração, o que era Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé não vai ter mais herança. Quem dirá se será uma Batista Reformada? O problema, queridos, de Israel nunca foi a falta de líderes. Na verdade, foi a ausência do rei verdadeiro. Não porque ele não estava presente, mas porque eles expulsaram Deus de suas vidas. Passaram a se prostituírem com outros deuses. A nossa série Juízes, o ciclo de Juízes e a esperança do Rei Perfeito. Essa esperança do Rei Perfeito é o que nos ajuda a interpretar uma história de altos e baixos como Gideão. Porque o próprio Gideão aponta para a necessidade de alguém maior. Um libertador que não apenas recusasse a coroa, mas que fosse digno dela. Israel precisava de um rei que não usurpasse a glória, que não criasse ídolos, que não falhasse no coração e que conduzisse o povo à adoração verdadeira. Esse rei viria. Esse rei é aquele que disse: eu não busco a minha própria glória. Ele é um rei que reina sem dividir o trono. Por isso ele não divide sua glória com ninguém. Vamos às nossas aplicações finais. Vamos discorrer em um texto. Ainda falando a respeito de volição, o que é volição? É aquilo que nos oriundo de nossa vontade. É aquilo que nós desejamos internamente e expressamos fora. Então você deseja aqui e expressa de maneira prática, vamos colocar dessa forma. Então, nossa volição
escolhe o pecado a cada momento ao seguir nossos pensamentos enganados e nossos desejos de engrandecimento próprio. Nós também adquirimos o hábito de agir desse modo. É por causa desse hábito que, sem muita premeditação, nossa volição reage de modo pecaminoso a certas circunstâncias. Sabe quando você faz assim, ó? Alguém já passou por isso? Às vezes você falou alguma coisa e aí isso aí te choca. Nossa, por que eu disse isso? O que eu fui dizer? Onde eu estava com a cabeça? Aí nós perguntamos, o que está acontecendo comigo? Por que eu disse isso? Minha volição me passou uma rasteira? Não. A sua volição está funcionando como deve. Ela reage de determinada maneira porque esses pensamentos eram habituais. E o seu desejo era mais intenso. Por isso você quis expressá-lo. Todos nós temos áreas em que costumamos escolher pecar em pensamentos e ações. A volição se habitua de tal modo a escolher determinada conduta que ela passa a ser natural. Então você... É assim, ó. Vamos olhar primeiro para Gideão. Ele afirma com a boca que ele não queria ser o rei de Israel. Mas isso não era verdade no seu coração. Porque ele passou a agir como um rei. E muitas vezes, com sua boca você nega tais pecados que você luta. Mas internamente a sua vida está destruída. E aí você então não sabe por que você se irou. Ah, por que eu disse tais palavras? Por que eu falei uma palavra torpe? Por que eu ofendi o meu marido, a minha esposa? Por que eu tive essa conduta? Porque os seus pensamentos estão contaminados pelo pecado. E você não quer que esses pensamentos sejam limpos, purificados. A sua volição não quer, ela não deixa. No seu coração, você está ávido pelo pecado, esquecendo da glória de Cristo, substituindo o Deus de Israel pelos seus próprios desejos. E aí com a sua boca você fala, eu não quero isso, mentindo para si mesmo. Mas você jamais mentirá para Deus. Portanto, hoje, arrependa-se dos seus pecados. E partindo desse pressuposto da abolição, eu quero falar sobre livre-arbítrio. Aos irmãos que nos visitam pela primeira vez ou que vão acompanhar este vídeo depois, nós somos uma igreja reformada, nós não acreditamos no livre-arbítrio pelagiano. Muito menos da forma como ele é propagado na esmagadora maioria das igrejas ditas por arminianas, né? Mas nós não negamos o livre-arbítrio. Antes de Cristo nos trazer para junto dele e nos transformar, escolhíamos livremente seguir os nossos desejos e inclinações mais intensos. O nosso coração era contrário a Deus. E aqui é que nos distancia dos pelagianos e dos arminianos. Os incrédulos não são capazes de entender a verdade, nem desejar obedecer a Deus. Mas não se enganem. Eles escolhem livremente viver dessa forma. É a opção deles seguir a natureza decaída. E o pior, eles gostam de fazê-lo.
O incrédulo não tem poder algum de escolher crer. Não adianta falar, você aceita Jesus? Não adianta. Se Deus não transformar o coração, é impossível alguém aceitar Jesus. Ele é impossível de escolher viver com retidão. Mas ele escolhe livremente seguir o seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Portanto, o incrédulo, ele encontra-se no seu estado de depravação total. E ele escolhe segundo a sua natureza. Ele tem a capacidade de escolher. Dentro das suas limitações. Agora, quando a pessoa se torna cristã, aí sim ela tem a verdadeira liberdade. Antes de receber a salvação, o único resultado possível de toda a escolha era o pecado. Antes de você ser salvo, tudo que você escolhia era pecado. Agora que você recebeu um novo coração, há duas possibilidades. E aí é como Agostinho de Hipona vai interpretar o significado do livre-arbítrio. Depois de salvo, regenerado, eu posso não pecar, ou não pecar, e no latim, né, como é que ele expressava isso? E posso pecar. Ou seja, eu posso pecar ou não pecar. Escolhendo livremente conforme os nossos desejos. Porque a graça de Deus nos habilitou agora para discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Portanto, queridos, não é uma... Quando você luta contra o pecado, não é força de vontade. Por que é que as pessoas são escravizadas no adultério? Elas estão optando livremente por isso. E os cristãos que caem no adultério? Porque isso pode acontecer. Fatalmente pode acontecer. Como que eu posso lutar contra o adultério? Se alimentando dos nutrientes espirituais, com os meios de graça. A leitura bíblica diária, o estudo bíblico, a oração, a comunhão com os santos, o comer do pão e do cálice, e beber o cálice. Agora, não adianta você se entregar ao pecado, à prostituição, pornografia, de todo e qualquer vício, da ira. Como é que eu sou liberto da ira? Como que meus pensamentos deixam de ser pensamentos iracundos? Quando eu passo a buscar cada vez mais a Deus. Não é um esforço de sua parte, uma força, eu vou me esforçar mais, uma força de vontade maior. Eu vou começar a fazer academia, eu vou começar a jogar bola para desestressar. Isso é bom? É bom. Mas se você não substituir hábitos pecaminosos por hábitos espirituais, santificados, você jamais vencerá o pecado. É possível você não pecar. É possível você viver uma vida para a glória de Cristo, ainda que de modo imperfeito, porque inevitavelmente nós cometeremos um pecado ou outro. Mas você não precisa ser escravo do pecado. Você cometer um pecado é uma coisa, você ser escravo do pecado é outra coisa bem diferente.
nós. Não é que seremos livres, nós já somos livres em Cristo Jesus. Ele nos libertou, igreja, para que nós viéssemos viver uma vida intensa com Ele, para louvá-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo para todos sempre. Por isso, crianças, pequeninos, prestem atenção. Vocês devem observar as coisas com a seguinte perspectiva: isso mostra que Deus é grande ou que eu quero parecer grande? Isso é para a glória de Deus ou é para a minha própria glória? Igreja, nós precisamos tomar cuidado com a idolatria evangélica. Nem todo símbolo espiritual é aprovado por Deus. Deus não aceita ser dividido com tradições humanas. As pessoas às vezes vêm cheias de vício. Quando vem de outra igreja, rodou pelo Brasil afora. Mas eu sempre aprendi assim, sempre foi dessa forma. Você aprendeu errado. Submeta-se ao Evangelho. Parem de idolatrar líderes religiosos. O pastor Leonardo falou isso aqui, mas eu vi lá na internet que o Augusto Nicodemos discorda dele. Mas John Piper disse isso, mas Spurgeon falou aquilo. Não importa, queridos. Se não for pela Escritura, calem-se todos. Nós dependemos de Cristo somente. Isso não significa que nós não devemos ouvir esses homens piedosos. Nós amamos esses homens. Deus não aceita ser dividido com suas emoções. Então porque você estava feliz demais, você pecou. Que você estava triste demais, você não... eu não vou para a igreja porque eu tô abalada. Tô triste. Que saco, que semana chata que eu tive. É triste, mas é verdade. Deus não aceita ser dividido com a cultura. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Qual o problema? Pastor Leonardo, essa é uma mensagem direta a você e ao pastor André e a todos aqueles que almejam o episcopado. O maior perigo do ministério não é fracassar, mas é começar a acreditar que somos indispensáveis. O pastor André e o pastor Leonardo não são indispensáveis. Se nós cairmos, Deus levantará outros homens. Ninguém tem cadeira cativa no reino de Cristo. Veja o que Charles Spurgeon disse: não abrace o ministério só para salvar a sua alma, pois sabemos como é fácil usar a posição de líder da igreja para conquistar influência e honra para nós mesmos, e não para servir e honrar a Deus. Claro que, como Gideão, continuamos afirmando que Deus é rei, mas queremos que as pessoas nos procurem em busca de conselhos, respostas, salvação.
Olha que interessante isso. Temos a necessidade de ser necessários. E quando menos esperamos, fazemos um colete sacerdotal e passamos a usá-lo tão sutil, tão mortal. A glória não é minha. E eu não gostaria de receber glória de ninguém. E oro a Deus para que eu me submeta a Ele. E em nenhum momento da minha vida eu venha a receber. E se um dia isso aqui tiver no meu coração para que Ele destrua e me arranque fora desse púlpito. A glória deve ser a Cristo, aquele que é a realidade das sombras de todos os juízes. Ele tinha o direito de exigir que lhe servíssemos como rei. Ao contrário de Gideão, ele tabernaculou em vida aqui na terra e não usurpou-se para si o direito de ser igual a Deus. Ele resistiu à tentação de governar com poder sobre as nações. Quando ele estava no deserto, Satanás falou: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Porque ele não veio para ser servido. Antes, ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. E agora no seu trono, nós o servimos e o adoramos em espírito e verdade. Queridos, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.